alcançando a consciência incondicionada. Os males que nos sobrevêm não estão em Deus ou no homem, mas sim no condicionamento que recebemos pela ignorância que nos foi imposta desde tempos imemoriais. Em outras palavras, cada vez que damos poder a uma pessoa, coisa ou condição, nossa consciência está demonstrando seu condicionamento e, nessa medida, nos tornamos vítimas dele. Pode ser uma surpresa ver como seria fácil para alguma pessoa, seja para um propósito específico ou apenas como um experimento, nos mostrar quão rápido poderíamos ser levados a desconfiar uns dos outros e, no final, temer uns aos outros. Isso foi feito repetidamente. É muito simples condicionar as mentes de pessoas que não estão alertas e aceitam as opiniões, pensamentos e crença dos outros sem pensar, e respondem à sugestão individual ou à histeria em massa como robôs. Pessoal, para a gente poder ter uma visão mais profunda desses assuntos que o Joel Goldsmith traz nesse trecho, mais uma vez o mestre Gualberto está aqui conosco. Gratidão, mestre, pela presença. O mestre Gualberto, para quem não sabe, já teve esse assim chamado despertar da consciência. E hoje ele compartilha a sua visão de quem vive nesse estado desperto de consciência. Bom, mestre, neste trecho, o Joel Goldsmith comenta de sermos vítimas dos nossos condicionamentos. Sobre esse tema, o mestre pode compartilhar a sua visão sobre o que é a mente condicionada? Ô Gilson, a forma como o pensamento em nós se processa, o pensamento presente em cada um de nós, é a recordação, é a lembrança, é a memória. O pensamento, ele segue caminhos, ele segue trilhos, ele carrega um modelo de repetição. E nós estamos funcionando internamente, psicologicamente, a partir do pensamento. Essa é a presença em nós da mente. O que entendemos por mente não é a liberdade de pensar, não é a liberdade de sentir, de agir e de interagir com o momento presente. O que nós entendemos por mente é a forma como no pensamento, no sentimento, na emoção, nas ações, nós estamos lidando com o momento presente. E a forma como isso está acontecendo é sob trilhos, é sob fórmulas, é sob métodos, é debaixo de programas pré-fixados. Esse é o modelo da mente humana condicionada. Nós desconhecemos a liberdade. Nós falamos em liberdade econômica, em liberdade de expressão, em liberdade de ação, em liberdade de intenção, em liberdade para agir. Mas desconhecemos que o fato, e isso é de verdade um fato, não há liberdade. Porque temos uma mente organizada para a ação, para o pensamento, para o sentimento. Ela se organiza a partir de um princípio de separação. É a presença de um pensador tendo pensamentos, de alguém tendo sentimentos, de alguém agindo. Não há tal coisa como alguém.
É só o modelo em atuação. É só o condicionamento atuante, operante, realizando as coisas. É só a forma como a mente está operando, como ela está acontecendo. Ou seja, de uma maneira mecânica, superficial. Nos falta a visão da verdade sobre como a mente está atuando. Nos falta a presença do autoconhecimento, que é conhecer nossas reações, o que requer o aprender sobre nós mesmos. Aqui, neste instante, olhar os nossos gestos, o tom de voz, o pensamento presente agora aqui, o sentimento surgindo, a emoção acontecendo. Ficar ciente do porquê, da razão, do que há por detrás da ação, do sentir, do gesticular, do falar. Nos falta esta visão. Nos falta esta compreensão. A presença em nós da resposta é a presença em nós do passado. Nós estamos continuamente, constantemente, na permanência do movimento egocêntrico, do movimento do eu, que é a pessoa. Nós fomos educados para sentir o que sentimos, para pensar o que pensamos, para atuar como atuamos. Condicionamento. Quando eu lhe elogio, você se sente bem comigo e você gosta de mim. Mas quem é você que está recebendo este elogio? Você desconhece? Você diz que é você, mas quem é você? Qual é a verdade sobre você? Toda a descrição que você tem sobre você são pensamentos dentro da sua cabeça sobre como você sente ser, acredita ser, pensa ser. É uma imagem que está mudando constantemente, que como um rio turbulento está com as águas agitadas, em um contínuo fluxo e mudando a cada momento. O dinamismo deste movimento, deste alvoroço das águas, é o sentido da pessoa presente. Observe que os nossos estados internos de sentimento e emoção são estados que variam em razão do pensamento de fundo. Uma lembrança agradável lhe traz um sentimento de prazer. Se é muito agradável, você chama esse sentimento de alegria. Mas se o pensamento muda, o sentimento muda. Então estamos constantemente mudando de estados em razão dos pensamentos que temos. E para cada um desses estados, atribuímos a presença daquilo que nós somos. Você me deixa com a mesma facilidade triste quando me critica?
Se você me elogia, eu fico feliz. Com a mesma facilidade, eu fico triste. Meu estado interno é circunstancial. Ele está sujeito a mudanças em razão da qualidade de pensamentos presente em meu cérebro. Esses pensamentos são sugestões de alterações de estados. Portanto, não há liberdade. O sentido do eu, do ego, a pessoa presente, é a mente condicionada. Condicionada para se alegrar e para se entristecer, para gostar e não gostar, para fazer por um impulso ou não fazer por um desejo, ou em razão do medo. Essa é a pessoa. A pessoa não é a realidade sobre você, é a verdade do pensamento naquele momento. É a verdade deste rio que está mudando e turbulento, agitado, inquieto. Aqui a presença da verdade é a liberação desta mente condicionada, desta forma programada, desta consciência, que carrega todo este movimento sem qualquer ciência do que de fato está acontecendo. Você acredita que tem consciência, na realidade, o que você chama de consciência é o movimento do pensamento e de estados que estão mudando a todo instante. Isso porque você não se conhece, não compreende o movimento, se confunde com o pensamento, com o sentimento. Se confundir com isso é viver como uma pessoa. Não há pessoa aqui, a não ser que o pensamento construa, sustente, abalize estados linkados a uma crença de uma identidade presente, o que é pura inconsciência, mecanicidade, ausência de liberdade. Então não há amor, não há paz, não há felicidade, porque não há compreensão, porque não há liberdade, não há uma real consciência. A ciência de Deus é a ciência da verdade, daquilo que é você, em sua natureza essencial, que não é uma pessoa, que não é a mente condicionada, que não é este movimento de inquietude. A beleza de ser é a ciência de Deus. É o que estamos com você aqui aprofundando, compreendendo. Ok? Se escutássemos toda a propaganda e opinião alheia, muito em breve estaríamos lutando não só com nossas famílias, mas com nossos vizinhos e com o mundo inteiro. A questão é esta: a quem devemos lealdade? A quem entregamos nossas mentes e nossos pensamentos? É muito difícil para pessoas que não aprenderam o valor da meditação se voltarem para a presença em busca de orientação, instrução e sabedoria. Em vez disso, elas confiam nas opiniões recolhidas em jornais, revistas, propagandas de televisão e, portanto, temem cada manchete, como se pudesse ser uma ameaça à vida que é Deus. Se é verdade que o reino de Deus está dentro de nós, então o reino de poder está dentro de nós, porque Deus é poder. E não apenas Deus é poder, mas Deus é todo o poder que existe.
Deus é onipotência. Se pudermos aceitar Deus como Todo-Poderoso e, se pudermos aceitar a presença de Deus, o poder de Deus e o reino de Deus como estando dentro de nós, então podemos entender que o lugar em que estamos é solo sagrado. Por quê? Porque somos inseparáveis e indivisíveis de nosso Pai, pois o reino de nosso Pai está dentro de nós. O reino da onipotência está dentro de nós. Mas, somente quando meditamos sobre isso, podemos olhar para fora e afirmar com convicção. Mestre, nós temos uma pergunta de uma inscrita aqui no canal. Ela faz o seguinte comentário e pergunta: obrigada pelos vídeos. Sinto que mesmo buscando a espiritualidade, ainda estou presa a padrões e medos sociais. Como me libertar? O que é a liberdade? Então, Gilson, esta procura ou busca pela espiritualidade precisa ser compreendida. Porque senão, isso será apenas a continuidade de uma projeção do que o pensamento idealiza para encontrar naquilo que ele imagina ser a espiritualidade. A real visão da vida é a liberdade. E você aqui fala na pergunta, o que é a liberdade? A liberdade é a ciência da vida, livre do eu, livre do ego. Então, sim, estamos diante da real espiritualidade. Não é alguém sendo espiritual. Não é a espiritualidade para alguém. É a verdade de uma mente livre do passado. De tudo aquilo que representa todo o peso da continuidade do medo, do sofrimento, da presença da ignorância. A presença da liberdade é a presença de um espaço que a mente egóica, que a mente condicionada desconhece. É neste espaço, é nesta liberdade que está presente a visão da sabedoria, a visão da vida sem o eu, sem a pessoa. Portanto, o seu contato com ele ou ela é o seu contato com a vida, é o seu contato com Deus. A presença da alegria, sem causa, sem razão, do amor, sem qualquer forma de dependência, subjugação, carência, medo. Não sabemos o que é a presença deste amor, o que é a presença desta verdade no pensamento. O pensamento vive preso, subjugado a uma condição de passado, de continuidade de memória. Então não há liberdade. Aquilo que torna possível a liberdade é a ciência do autoconhecimento. Estudar a nós mesmos. É descartar a inconsciência aqui e agora. Esse é o fim dos gestos inconscientes, das palavras inconscientes, dos pensamentos mecânicos inconscientes, das ações impulsionadas pelo desejo ou pelo medo. Porque temos a presença do autoconhecimento. É algo que atua aqui e agora, neste momento. Não se trata de algo que se aprende para usar depois. Aprender sobre nós mesmos
é aprender sobre a vida. A vida é aquilo que aqui está acontecendo. Não é algo que irá acontecer. Não é algo que irá surgir. Não é algo que irá aparecer. Não é algo que estará vindo do passado. Não é algo que surgirá em algum momento no futuro. A vida é algo agora aqui se revelando, momento a momento. Se aproximar desse momento, tomar ciência das reações, é ir além da inconsciência. É soltar a base de uma mente condicionada, de um cérebro preso ao velho modelo do pensamento reativo, do pensamento repetitivo. É a presença da inteligência, é a presença real do amor. É o que estamos juntos, aprofundando, olhando, tomando ciência. A beleza do encontro com o momento é a beleza da revelação da verdade, da liberdade, da real e divina espiritualidade. Não é a espiritualidade de alguém, é a vida em sua expressão, de uma forma natural, real, sem o passado, sem a ilusão também do futuro. Então se revela algo aqui indescritível, inominável, além do pensamento, que é a presença divina, que é a presença de Deus. E para você que está acompanhando o vídeo até o final e deseja realmente viver essas verdades, fica o convite para participar dos encontros que o Mestre Gualberto proporciona. São encontros intensivos de final de semana que existem no formato online, presencial e também retiros de vários dias. Nesses encontros, que são muito mais profundos do que esses vídeos aqui no YouTube, porque neles o mestre responde ao vivo as nossas perguntas e muito mais do que isso, porque pelo mestre já viver nesse estado desperto de consciência, a sua presença é um campo de energia, de muito poder. E nesses encontros a gente acaba pegando uma carona nessa energia do mestre. E pegando essa carona da energia do mestre de maneira espontânea, aquietamos nossa mente, entramos no estado meditativo, podemos ter uma visão real dessas verdades que tratamos aqui nos vídeos. Então fica o convite. No primeiro comentário fixado tem o link do WhatsApp para poder participar desses encontros. Além disso, já dá o like no vídeo, se inscreve no canal e nos vemos no próximo vídeo.